Criado por Faraday com o objetivo de demonstrar o efeito magnético circular ao redor de um fio condutor, o motor homopolar, também conhecido como motor de Faraday, corresponde à ausência da mudança de polaridade, ou seja, não há inversão da corrente através do motor. Seu funcionamento é baseado nas forças magnéticas que surgem quando cargas elétricas são submetidas a um campo magnético, e nesse experimento a força magnética observada é a força de Lorentz. Para a montagem do motor homopolar, é necessário um fio de cobre condutor não magnético, por onde a corrente elétrica irá passar, e será possível ver a força magnética sendo aplicada. Uma pilha A de 1,5 volts, responsável pela corrente elétrica, e ímãs de neodímio, que serão conectados no polo negativo da pilha, sendo responsável pelo campo magnético estático. O fio de cobre é moldado de forma que possa ser apoiado no polo positivo da pilha e suas extremidades estejam próximas aos ímãs, e na horizontal, direcionando o fluxo da corrente elétrica. O ímã produz um campo magnético que sai do seu polo norte em direção ao seu polo sul. E quando ele é conectado ao polo negativo da pilha, ele se torna uma extensão desse polo. E assim como ele também conduz eletricidade, e utilizando a convenção de que a corrente significa o fluxo ordenado de cargas positivas, quando essas cargas saem do polo positivo da pilha, elas seguem pelo fio de cobre em direção ao ímã e de volta para a pilha, assim completando o circuito. A interação entre o campo magnético e a corrente resulta em uma força magnética responsável pelo movimento circular do fio de cobre. Dessa forma, podemos concluir que o vetor resultante da força magnética depende de um produto vetorial entre dois outros vetores. O primeiro, aquele que representa a velocidade das partículas pelo fio de cobre, e o segundo, o que representa o campo magnético, nessa ordem. E essa relação será representada pela regra da mão direita. Nesse ponto específico, o vetor da velocidade aponta para baixo, enquanto o vetor do campo magnético está apontando para a esquerda. Seguindo a regra da mão direita, os dedos da mão vão seguir a direção e o sentido do primeiro vetor que aparece no produto vetorial, no caso, a velocidade. Então, eles vão estar apontando para baixo. Nós vamos girar a palma da mão no sentido do segundo vetor, que é o do campo magnético. Então, girando para a esquerda, o polegar vai indicar a direção e o sentido da força magnética. Nesse caso, nós vamos ter a impressão de que ele está saindo do quadro. Então, ele será representado por um círculo e essa bolinha dentro. E também representará um giro no sentido horário. Com isso, nós alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação conseguimos colocar em prática parte da teoria ministrada na disciplina Eletromagnetismo, oferecida pela instituição de ensino PUC Minas, campus Coração Eucarístico. Pois, através do resultado obtido pelo experimento do motor homopolar e da regra da mão direita, foi possível observar que a força eletromagnética atua paralelamente ao fluxo da corrente e ao campo magnético criado pelos ímãs, sendo assim o vetor resultante que representa a força magnética, o que gera o movimento de rotação magnética no fio de cobre.